Fala galera, boa noite. A gente vai começar daqui a pouquinho a live com a doutora Ana Paula Simões, médica ortopedista. Vai falar um pouquinho sobre lesão, contar um pouquinho sobre o núcleo do esporte, do trauma do esporte que tem na Santa Casa. Né? Ela já vai estar entrando aí. Fala Douglas, Juliana, tudo bem? E aí, Ju, tá melhor? A doutora já vai estar entrando com a gente para conversar um pouquinho, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aí. Durante a transmissão, quando é duas pessoas, a gente não consegue ficar falando muito sobre, assim, com as pessoas, mas a gente vai tentar, na medida do possível, tá tentando tirar as dúvidas. Fala, boa noite, Paulo, tranquilo? Oi, doutora, tudo bem? Vamos lá, a doutora já está chegando. Tá todo mundo ouvindo bem? Oi, Fala, Aranha. tudo Oi, bem? doutora, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, tá conseguindo ouvir direitinho? Tá ótimo, tá tudo bem claro. Um pouquinho falhando, mas eu acho que é a minha conexão. Ah, tá bom. Doutora, obrigado. Primeiro, vou começar agradecendo. Obrigado pela presença, pelo tempo que está disponível para a gente, para tirar as dúvidas. Eu sei da correria que é ir para um filho, com treino, com um monte de coisa para fazer. Ah, é corrido aqui. Eu deixei agora o maridão lá na academia, passei, peguei uma proteína aqui para ficar aqui com vocês tomando alguma coisa. E o pessoal tá lá treinando e eu falei assim, amanhã eu faço meu treino, vai fazendo aí o fortalecimento. Ah, legal. Obrigado. Obrigado pela disposição, doutora. Eu que agradeço o convite, uma honra. Imagina. Gente, a doutora Ana Paula, ela é médica, ortopedista especialista em pé e tornozelo, né, doutora? Me corrija se eu falar alguma coisa errado aí. Tá bom. Tá? Ela atende na Santa Casa, no núcleo de trauma do esporte. Ela é professora também na Santa Casa, né? Ela tem, como se diz, é consultora de várias revistas aí, de vários sites, na verdade, né? Do Eu Atleta, WebRun, entre outros, né, doutora? É porque assim, a maioria das empresas que procuram pautas sobre esporte, eles vão e colocam os artigos e citam, né? Então acaba sendo muito mais, a O2, a Runners, tem várias empresas assim que entram em contato para tirar dúvidas, e aí a gente acaba passando as informações e aí acaba virando consultora, né? Mas oficialmente, assim, assinado o contrato com o Eu Atleta do Globo.com e da É, WebRun. eu sigo lá, eu sei como é que é. Doutora, vamos começar hoje a falar um pouquinho de uma coisa que eu acho muito importante para os atletas, principalmente eu que já utilizei isso, que é o projeto que tem na Santa Casa de São Paulo, né, que vocês atendem atletas que não têm condições de convênio, é o núcleo de trauma do esporte, não é isso? Isso. É assim, a Santa Casa de São Paulo tem um setor de ortopedia que é um prédio único, né, de ortopedia com 5 andares, e lá dentro tem 14 subespecialidades. E a nossa foi a última, que é a medicina do esporte. Nós estamos com 15 anos lá dentro da instituição, então a gente recebe fomento do governo para poder atender atletas carentes e no final acaba também passando pessoas que têm plano de saúde, mas que querem ajuda especializada. Mas basicamente é tudo pelo SUS. A gente consegue atendimento, exames por imagem, fisioterapia e nos casos cirúrgicos a gente tem também fomento para poder ajudar esses pacientes do ponto de vista cirúrgico quando preciso. Ah, sim, sim. Eu sei, porque eu utilizei desse processo, acabei conhecendo a doutora através disso. Eu passo com uma fisioterapeuta, a doutora Priscila Cadim, que ela também se formou na Santa Casa, e a doutora segue a Priscila também segue a doutora, e num post que a doutora fez sobre meu pé, né, que ela tirou uma foto do meu pé, a senhora fez um comentário, a senhora nem lembra disso, fez um comentário falando que era por sobrecarga no pé. Foi no post dela, né, que ela fez, né? Eu lembro dessa história, eu lembro. A gente acabou entrando em contato, me passou o contato lá da Santa Casa, fui, fiz os exames, fiz tudo, fiz atendido em praticamente 40 dias, eu marquei, passei na consulta, fiz a imagem, né, e já voltei para o retorno. Então, assim,
dentro de um serviço público foi muito rápido e É muito mais tranquilo. rápido que muitos convênios, inclusive. Lá a gente consegue, com a pessoal da radiologia, passar na frente, porque é o seguinte: a gente considera que o atleta, apesar de ser uma pessoa saudável, ele merece prioridade, porque essa pessoa sustenta também um núcleo, uma família. E essa pessoa afastada das suas atividades por dor, doença ou qualquer outro problema, ele também deixa de gerar o substrato para a família, ele deixa de trabalhar e ganhar por conta disso. A maioria aqui também a gente atende lá vive do esporte. Então a gente consegue passar também essas pessoas mais rapidamente no setor de imagem, no setor de todas dentro da Santa Casa, assim, as consultas são mais rápidas em quem é atleta mesmo. Não, legal. E lá também, assim, não fica restrito a somente um esporte, atende a todos os esportes, né? Todos, todos. A gente tem grupos lá de dançarinos do balé municipal, a gente tem o esgrima, a gente tem futebol, porque assim, não tem todos os esportes considera. A gente tem atleta circense lá. Então, pessoas que fazem circo, atores, pessoas que fazem como o esporte a sua vida e ganham disso, a gente dá prioridade para o atendimento no nosso grupo de esporte. Sim, eu durante as passagens que eu vi lá, eu vi atletas de todo tipo, eu vi de handball, eu vi de tudo. E lá a doutora é especialista em pé e tornozelo, mas eles atendem todas as especialidades. Todas. Se o atleta precisar, por exemplo, for um tumor ósseo, a gente consegue o atendimento com o grupo do tumor, que acompanha junto com a gente no grupo do esporte. E todas as subespecialidades. Por exemplo, uma atleta da ginástica artística que caiu e quebrou o cotovelo, geralmente é criança, passa no grupo da pediátrica com o grupo do esporte para poder ser atendido. Então, a gente consegue ter lá um núcleo todo engajado e a nossa expectativa é que não seja só atendimento ortopédico. A gente está bem a um passo de fazer atendimentos já médicos do ponto de vista geral, cardiológico, nutricional, ginecológico, tudo voltado para o esporte. Ah, que legal, isso aí é bom saber. Tem muita gente que passa lá e precisa, né, desses, nem todo mundo consegue esse tipo de exame ou tratamento pelo SUS convencional, ou demora muito tempo, né? Ó, e tem uma coisa legal aqui, o de Josiel Ortiz escreveu que ele é biamputado. A gente Aham. tem um ambulatório de amputados dentro da Santa Casa, que é feito a protetização no próprio ambulatório dos amputados, e depois a gente consegue recolocar ele no esporte paralímpico, porque eu sou vice-presidente da Sociedade de Medicina do Esporte, e dentro da nossa diretoria tem um médico da Paralimpíadas, que é o Dr. Ezogi, e ele consegue recolocar esse atleta na modalidade paralímpica. Ah, Então, Dizezielo Ortiz, não sei se eu falei certo o seu nome, você consegue ser atendido sim. tá vendo? Que bacana. Eu não consegui colocar, listar tudo o que que a doutora faz, porque senão eu vou ficar 2 horas falando só o que tem aqui. A doutora foi médica da seleção feminina de futebol durante muito tempo, não é isso? Fiquei 10 anos no futebol feminino, trabalhando com as atletas da seleção, e depois que eu casei e tive filho, eu não dava para continuar viajando o mundo, porque as competições são sempre em países e por tempo prolongado, e aí a gente continua atendendo as meninas lá no ambulatório. Então, não sei se você Ah, cruzou com alguma outra atleta da seleção brasileira, as que moram em São Paulo passam com a gente lá. eu acabei não cruzando com ninguém lá, não. Mas Mas é elas assim, passam lá. e lá a documentação necessária para poder passar pelo atendimento seria a carteirinha do SUS, o comprovante de residência e tem que ser atleta, não pode ser uma pessoa que não faça nenhum tipo de atendimento, assim, de esporte, só de final de No semana. nosso grupo, igual eu não sei, me corrige, Dijolo, você tá Dizielo, Ortiz. Eu vou chamar de Ortiz, acho mais fácil. Estou Mais perguntando, fácil. eu não sou atleta, eu consigo? Na Santa Casa, você consegue atendimento com todo mundo. Como você é biamputado, você consegue atendimento no ambulatório dos amputados. Mas depois, quando você já estiver andando e fazendo atividade, aí você pode ir para o grupo do esporte. Então, o nosso grupo só atende atletas no nosso grupo, mas tem outros grupos de subespecialidades. Por exemplo, se a sua mãe ou a mãe de alguém que está assistindo a gente precisar de ajuda, a Santa Casa faz atendimento, mas nos grupos de não atletas. Sim, Agora, no nosso grupo, tem que comprovar que é atleta, porque a nossa secretária Estefânia, ela pede uma carteirinha, um comprovante, ela faz uma entrevistinha perguntando sobre provas, competições, para saber se a pessoa realmente é praticante. sim, sim. Eu passei com a Stefania, ela é muito gente boa, ela
atende muito rapidinho a todo mundo. E eu acho impressionante que ela lembra de todo mundo. Ela tem uma memória que ela consegue lembrar de Tem, todo mundo. incrível. Ela tem uma E, memória muito boa. E assim, a pessoa para passar com a gente precisa abrir a carteirinha do SUS. Então é comprovante de residência, um RG, né? Aquela coisa do SUS mesmo, porque precisa do número para você ser atendido e geral no sistema ali. Se for fazer exame, você depois vira um número para poder fazer o segmento dentro da instituição. Então, se você não leva os documentos, você não consegue depois girar dentro do sistema. Então, tem que preencher uns quesitos e aí você passa no grupo do esporte. Se não preencher os quesitos, você vai ser atendido. Só que cada grupo lá dentro tem uma dinâmica. Então, por exemplo, o grupo do joelho, para cuidar de uma artrose, às vezes demora 2, 3 meses para ser atendido, às vezes fica numa fila para uma cirurgia, mas porque o sistema público, infelizmente, tem uma demanda muito grande e não consegue suprir toda a necessidade tão rápido assim. fazendo uma primeira pergunta, o Ricardo Aranha, que é um amigo, até cheguei a comentar com a senhora, ele está sofrendo com pubalgia. Só para um pouquinho do caso que ele me passou, durante bastante tempo acharam que era algum problema de ciático, algum problema de coluna, e durante esse período foi agravando, até agora, depois de 1 ano e meio, que descobriram que foi uma pubalgia. Hoje ele está bem, bem ruinzinho mesmo, ele está precisando de um tratamento, né? Para fazer. A senhora comentou que lá também recebem bastante atletas com pubalgia, né? A nossa estatística lá de pubalgia é bem alta, porque a gente tem dentro da instituição um dos pioneiros de tratamento da pubalgia, que é o Dr. Giancarlo. E ele é um mestre assim, da pubalgia nacional. O Grava já deu muitas aulas lá com a gente, foi também o que ensinou bastante dentro da instituição sobre a manobra de Grava para poder diagnosticar pubalgia. Então, nosso grupo, dentro desses 15 anos, a gente atende muitos casos e a gente faz tratamento sim. E a pubalgia, basicamente, é um desequilíbrio, né, das forças do reto abdominal com os adutores. Então, a pessoa precisa tentar reequilibrar a musculatura e, se não der certo, aí tem cirurgia e a gente tem vários casos operados com sucesso e retorno ao esporte. Então, provavelmente, seu amigo vai ser atendido, vai ter que fazer os exames, comprovar que é pubalgia. Se ele já tem, fala para ele levar os exames. Aí a gente vai tentar fazer fisioterapia. Se não resolver lá na fisioterapia esportiva, aí provavelmente vai entrar na cirurgia, mas pelo menos resolve o problema dele. Tá, ele já está assistindo, ele tá acompanhando a gente agora. Um outro amigo que é o Jeff perguntou agora, que é o João, na verdade. Ele é amputado, ele é ultramaratonista, ele faz prova com a gente, ele participa da mesma assessoria. Que demais! E ele é uma história de vida sensacional, doutora. E ele está perguntando como ele faz muitas provas, se ele consegue algum tipo de passar por um atendimento como preventivo. Lógico, a gente tem o ambulatório dos amputados que a gente pode pedir no dia que ele for, ele entra em contato comigo aqui no direct que eu consigo deslocar um fisioterapeuta dos amputados só para estar na consulta com ele. Porque assim, basicamente o preventivo de um atleta é fortalecimento. Assim, do ponto de vista ortopédico, que eu sou ortopedista. Agora, da outra parte, ele precisa de um acompanhamento médico para ver VO2, a capacidade pulmonar dele, a cardiológica, fazer uns exames laboratoriais. Tudo isso a gente consegue fazer no nosso ambulatório, que é o Dr. Jan, o Ian Spray, que se vocês quiserem seguir, ele é fantástico. Ele é bem focado na medicina do esporte. Então, ele consegue fazer os exames preventivos como se fosse pré-participação. Mas são exames laboratoriais. Agora, da parte ortopédica, a gente pede para um fisioterapeuta descer dos amputados para fazer uma avaliação física nele, ver a questão de força e, de repente, fazer um trabalho de fortalecimento com ele preventivo de lesões. Ah, legal. Ele é excepcional. Ele faz provas com a muleta dele. Ele faz o que eu faço com as duas pernas, ele faz com uma dando risada. É impressionante. É impressionante. Mas sabia que não é justo colocar um amputado com uma pessoa com a perna natural? A gente fala, é biônico, tem pernas que são muito mais velozes que as nossas anatômicas. Então, teoricamente, eles têm mais força e velocidade que a gente mesmo, dependendo da prótese. Prótese, ele corre realmente com a muleta dele, ele não usa prótese. Mas por quê? Eu não sei, o Jeff, João, você pode me falar aí por que você não usa a prótese, mas ele faz a prova realmente com a muleta. Ele é Não, aí figurado. fala para ele que também vai forçar, daqui a pouco ele vai ter problema nos braços,
eu acho que ele está ouvindo a gente, eu acho assim, se ele não tiver condições financeiras, o SUS fornece a prótese, então ele consegue ter a prótese lá pela Santa Casa, é que existe, lógico, uma fila, uma espera, talvez de meses, não chega a anos, mas demora alguns meses, e ele consegue a protetização. Agora, para a prótese esportiva, a gente consegue, talvez, patrocínio, preço de custo, alguma coisa assim para ele praticar esporte. Mas de muletas eu acho injusto para os braços dele. Eu acho que ele podia protetizar essa amputação bilateral dele. Né? O Aranha está perguntando se ele, com essa pubalgia severa que ele tem, se ele para com tudo, ele pode continuar pedalando e nadando. O conselho, até ele passar na consulta e a gente ver a gravidade, é ele não fazer nada que doa. Então, se pedalar e nadar não dói, tá tranquilo, pode fazer, porque a pubalgia é dor, né? Algia. A algia é o sufixo de dor. Pubis, né? Algia no pubis. Não é uma doença, não é nada que vai ser incapacitante. Ele só vai ter dor quando ele fazer as coisas que desequilibram a musculatura dele. Então, se ele fizer e se tiver dor, é melhor ele diminuir. Se ele não tiver dor, pode fazer. O João falou que em alguns tipos de terreno é melhor usar a muleta. Que nem nas provas de montanha, normalmente eu uso o stick, o bastão, né? Então, mas aí é por outro motivo. Eu acho que vale a pena você colocar prótese nas pernas e usar as muletas como stick que a gente usa para poder dar apoio nas provas. Mas realmente, se você ter 4 apoios, é melhor que 2, né? Ele está falando que prótese ele tem para corrida curta e plana. Ele até usa, talvez não seja apropriada para o esporte, mas ele tenha para corrida curta e plana. Entendi. É a decisão muito pessoal dele, né? Mas então, se ele já tem as próteses, tá tudo certo. A gente teve uma pergunta aqui em cima que pulamos, da Juliana Marques. A Ju também é outra maratonista que eu conheço, a gente se encontra muito em prova. Então, vamos ler, Síndrome da banda iliotibial, tratei, continuo os alongamentos e massagem. Ser magro pode ser um fator que favorece a síndrome? Sim. Mas eu acho que antes da magreza, também existe a questão da rigidez da banda. Porque a banda é um tecido fibroso que cobre o músculo e dá sustentação. Então, algumas pessoas têm essa banda mais rígida e aí tem que fazer muita liberação, muita liberação. Para quem não sabe, a banda é aqui na lateral. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Aqui assim, na lateral, tem uma banda, uma faixa que vai até a lateral do joelho. E aí, por conta da musculatura, deixa eu afastar um pouco mais. Não dá, né? Por conta da musculatura, às vezes a pessoa, na hora de fazer atividade física, o músculo ajuda a distender essa banda, essa fáscia, e outras pessoas ela não distende. E aí dá um atrito no osso muito dolorido e às vezes não consegue nem continuar as provas. E aí o tratamento, basicamente, é a liberação miofascial, alongamento, para esse tecido esticar conforme a pessoa vai fazendo atividade. Agora, quando não estica e alonga, a gente tem uma técnica para liberar percutânea, com aparelhos, ou a gente faz a liberação cirúrgica e aí resolve o seu problema, Juliana. Então, às vezes a gente fica muito com medo de resolver um problema do ponto de vista cirúrgico, mas não tenham medo, porque a vida é muito mais do que ficar lá aguentando dor. Se a gente consegue resolver esse problema com tratamento, às vezes vale a pena. Tem muita gente, às vezes, tem esse medo de entrar numa cirurgia ou achar que não vai conseguir se recuperar, ou vai ficar com alguma sequela, e protela essa dor durante muito tempo, e isso não é bom, né? Isso não não é. Não é, mas assim, Juliana, se o seu perfil é de ser mais magrinha, não vai querer engordar por causa da síndrome ou querer mudar o seu perfil. Tenta fazer o tratamento conservador, passa lá com a gente. Eu tenho consultório também no Ibirapuera, então se você não quiser passar no SUS, me chama no direct que eu dou o contato. Mas assim, vale a pena você passar com o médico do esporte para te dar alternativas, porque se você não está melhorando com alongamento e massagem, a gente pode tentar outras formas de tratamento. Lógico que a cirurgia é o último passo do protocolo, mas existem outras coisas para melhorar também a sua dor. Sim, o Aranha falou que realmente a dor dele está bem crítica, que ele falou que não consegue hoje nem tossir direito, que isso seja na região do pubis ali, então... Tadinho, é porque quando tosse, mexe com a musculatura abdominal também, o diafragma está aqui bem baixo, e aí ele deve puxar, assim, a pubalgia é uma briga das forças do reto com os adutores, então é um desequilíbrio geralmente. Qualquer movimento, às vezes, do adutor com o reto e vice-versa, gera e desencadeia dor. Ele deve estar na fase aguda. Aí é melhor parar, tomar um anti-inflamatório,
fazer uma fisioterapia bem feita, e aí, se não melhorar, a gente tem os outros passos do protocolo para chegar até a cirurgia, se for necessário. Mas a gente garante que você vai voltar para o esporte sem dor. Eu passei para ele o contato, ele já entrou em contato com a Estefânia. O Ortiz está perguntando qual que é o telefone, como é que ele precisa para agendar. Então, lá na Santa Casa, porque eu não sei de cor, me chama no direct que eu te passo. Eu sei só Ou o fixo. pode chamar depois que eu passo o contato pelo direct também, eu tenho contato que eu sempre indico pro pessoal. Já indiquei bastante gente para lá. Tá, eu só sei o do fixo, que é 2176-7700, aí tem que pedir para falar na sala do grupo do esporte, que agenda com a Estefânia, que é a nossa secretária. Agora, pode marcar direto também lá na Santa Casa, no número que é 7000, e aí fala assim, eu quero marcar uma consulta no grupo do esporte. Agora, a gente tem um celular que eu não tenho de cabeça aqui, mas depois se quiser, nos meus destaques tem. Depois eu posto também alguma coisa já com números corretos, tudo direitinho, né? Tá, perfeito. Aí acho que fica mais certinho. E aí liga igual ao consultório médico. Olha, eu quero marcar uma consulta, vai lá e vai. Agora, quem tem condições e quiser passar no consultório, aí tem lá também, o Laerte deixa também no consultório. Né? Oi? A clínica da senhora que era no Ibirapuera que atende direto, né? É. Então, tem umas perguntas que já tinham sido feitas para mim durante já os dias, aí os amigos me mandando até direto pelo WhatsApp algumas coisas. O Marcelo, inclusive, acabou de entrar agora, foi ele que me perguntou. Tá. É normal, assim, todo atleta quando tem uma lesão, por exemplo, no caso dele é uma fascite plantar, a gente acaba adquirindo isso durante uma sobrecarga do treino, um aumento de volume, essas coisas. Normalmente quando a gente tem uma prova-alvo, né? E dificilmente a pessoa quer parar para fazer. Então, o tratamento e os treinos continuam juntos. E aí ele me perguntou, que o dele hoje já diminuiu bastante, alguma coisa, mas se existe alguma outra forma para tentar tratar de uma fascite plantar, mas sem precisar parar. Você pode, lógico que você pode continuar de tudo dentro de um protocolo sem precisar parar. A única coisa é que a gente perde um pouco a referência quando a pessoa não diminui, porque assim, a gente vai tirando a dor e a pessoa vai colocando sobrecarga e processo inflamatório, que é o que acontece com o Laerte, que eu sempre falo para ele. Diminui, ele não diminui, e aí vem lá com os edemas. A fasciite é uma incapacidade da fáscia se distender quando o pé vai ter que se acomodar no solo. A cada passo, a curvinha do pé tem que esticar e se acomodar. E esse tecido de baixo não é elástico. Então, algumas pessoas não conseguem acomodar o pé e dói, e inflama. Então, a gente tem que usar métodos para desinflamar. E aí vem o mundo, né? Fisioterapia, laser, TENS, ultrassom, magneto, infravermelho, ondas curtas, gelo, crochetagem, acupuntura. A fisioterapia tem uma linha gigantesca para desinflamar. Se não melhora com os métodos da fisioterapia, a gente tem os medicamentosos, que aí a gente entra com oral, injetável, no bumbum, tópico local. Se mesmo assim não melhorar, palmilhas de sustentação, porque o pé é uma curvinha, a gente põe uma sustentação para ele não precisar se acomodar e essa fáscia não inflamar. Se não melhorar, ondas de choque, infiltração com cortisona local. Agora, o fim da fasciite é fazer a liberação da fáscia percutânea, que também é por cirurgia. Então, eu falo para os meus pacientes, a gente tem um começo, um meio e um fim, mas a gente determina o fim da dor. A questão é, o paciente não quer parar, a gente vai tendo que ir evoluindo, né, no tratamento. Vai evoluindo. E aí talvez demora mais. Mas tudo é de acordo com a ansiedade do paciente. O paciente que não quer parar, por exemplo, a gente já vai mais para frente. Vai chegar assim um ponto que ele fala, doutor, eu tenho uma prova esse fim de semana. Eu vou lá e infiltro, eu pulo algumas etapas, ponho cortisona com anestésico, que já aconteceu com você, para poder a pessoa fazer uma competição sem dor. A grande questão é, você só não pode fazer infiltração quando a pessoa tem uma lesão. Por exemplo, você está com o pé quebrado e quer correr. Aí a gente não pode fazer. Não tem. Porque aí eu vou colocar um anestésico e você vai correr com o pé quebrado, você pode desviar a fratura, um osso ter uma exposição. Pode acontecer o que aconteceu com a Tomiko, né? Então... com o pé quebrado lá, fez uma prova, terminou a prova com o pé quebrado. Exatamente. Então, a gente não pode fazer infiltrações e lesões, a não ser que seja assim. A pessoa urrando de dor, a gente avisa e fala, eu vou tirar sua dor com anestésico e um anti-inflamatório, mas isso não é um tratamento, você vai ter que engessar. Fazer na hora. Imobilizar.
Agora, nos casos que só vem inflamação, aí você pode usar de um anti-inflamatório para poder tratar, mas depois o médico do esporte, ele vai também na raiz do problema para tentar evitar que aquilo fique recorrente. Então, a fasciite, no caso do colega, você foi lá e fez uma infiltração. Ele correu no fim de semana, a inflamação pode voltar depois da corrida. Por quê? Teve sobrecarga, a fáscia não está alongada, não tem suporte do arco. Então, às vezes, erro biomecânico corre muito errado, tem que corrigir a mecânica. Tem muita gente sobrepeso, tem muita gente que não tem força muscular. E aí a gente tem que ir trabalhando nesses... Oi, desculpa, não vi. O desequilíbrio muscular dá muito problema de lesão, porque a pessoa está, às vezes... Exatamente, muita queixa de lesão. E aí o que eu falo para as pessoas, eu vou tirar aqui o fone para ver se melhora o som. A maioria das pessoas querem sobrecarregar o corpo para liberar endorfina, para estar feliz, né? E tem tudo aquilo de bom. Mas esquece que precisa ter base, né? Ter fortalecimento, ter uma alimentação boa. O esporte, na verdade, é um conjunto. Ele não é só a parte, o caso da corrida, que é calçar um tênis e sair correndo. Tem muito mais por trás disso, né? Exatamente, ainda mais quando começa a aumentar volume, igual vocês. Tinha agora o Leandro Doreto vendo a gente, e você e a Tomico, que são ultramaratonistas, né? Então, assim, vocês são fora da curva, vocês não param. A gente fala assim, são pessoas a serem estudadas. Mas é pelo lado da psiquiatria, talvez, viu, doutora? Porque o resto eu não sei. A senhora comentou sobre o sobrepeso. Teve um outro amigo também que ele me perguntou que, assim, ele tem um sobrepeso, está em processo de emagrecimento, mas ele queria ver algum tipo de coisa que ele pudesse fazer para evitar esses tipos de lesões comuns que dá na musculatura, nas articulações, né? Aí é bom que a gente já responde uma pergunta que fizeram ali em cima, que são as lesões mais comuns no atletismo. Eu não lembro o nome de quem perguntou. O alemão runners, que é amigo também. É assim, a pessoa que está sobrepeso, ela tem que evitar esportes que tenham muito impacto. Ela tem que fazer a perda calórica dela com aeróbicos que não sejam tão traumáticos. Então, é mais para uma linha bicicleta, transporte, natação e muito fortalecimento, igual a Marci falou. Muita força muscular. A Marcima Ezono, ela está falando sobre isso. Porque a força muscular é a chave da prevenção de tudo. Eu falo para os meus pacientes, para levantar da cama, você tem que ter força muscular, do abdômen, da perna. Por isso que os vozinhos não saem da cama e da cadeira, precisa de apoio, né? Então, para qualquer modalidade, você precisa ter força muscular. Agora, quem está acima do peso, fazer impacto, tudo bem, a gente sabe que queima bastante, mas realmente é mais traumático. Então, a pessoa tende a se machucar mais se está acima do peso. Então, o conselho é perder um pouco do volume do peso para poder não ter tantas lesões. Agora, no atletismo, que é o esporte de impacto nas pessoas que já estão condicionadas e são atletas, as lesões são geralmente causadas por microlesões, microtraumas repetitivos, que aí vem as ites, as tendinites, as fasciites, as dores por sobrecarga. Porque as lesões por trauma, são geralmente causadas por acidente, então elas não entram muito na nossa estatística, porque assim, a pessoa vai contar, torci o pé, caí, bati, virei num salto daqueles saltos que eles fazem com vara ou a corrida com obstáculos. Então, essas quedas podem gerar fratura, luxação, rupturas, outras lesões, mas assim, essa estatística ela é muito relacionada depende do tipo da modalidade. A gente considera mais as lesões no atletismo as micro. Então, existem muitas lesões por sobrecarga e as mais comuns são essas ites, né? Essas tendinites, fasciites e essas lesões por esforço repetitivo. Uma das indicações que a senhora me deu quando estava no tratamento, no período crítico dele, foi justamente tirar um pouco das minhas sobrecargas dos treinos longos, mudar para uma bicicleta, alguma coisa que eu mantivesse o aeróbico em dia, sem um impacto, que no meu caso eu tinha uma sobrecarga na região do metatarso. Então, para tirar essa sobrecarga, mas para que eu continuasse mantendo ali meu condicionamento físico, né? E foi o que me ajudou bastante. Perfeito. O segredo para quem está lesionado é não fazer a causa que está gerando esse desconforto. Então, no seu caso, se era
a região do antepé, o ideal é você não fazer nada que sobrecarregue o antepé. Então, são coisas que você use mais aterrissagem do calcâneo com o médio pé ou não faça nada de impacto. E aí, o que eu costumo falar, depois dessa fase aguda, a gente tem que corrigir sua biomecânica, que no caso é pôr uma palmilha com suporte e apoio para não ter essa sobrecarga e não gerar esse desconforto no antepé. E cada pessoa tem uma biomecânica, então tem que avaliar cada tipo. Então, esse seu amigo da faceite tem que ver se o pé dele tem um cavo muito alto para fazer um apoio do arco, se a chegada dele no pé, que a gente faz aquela baropodometria, tem uma alteração biomecânica a ser corrigida. Não só tratar a inflamação, né? Corrigir também o erro. A causa dela, né? Exatamente, na causa do problema. Procurar a causa. O Elmir, que está aqui, que é um outro amigo também, que ele fez a UAI, ele teve um problema de tendão e hoje ele foca muito na parte de fortalecimento na região do tornozelo. A gente faz esse tipo de corrida de montanha, de coisa, é tudo terreno com imperfeições. Então a gente sofre muito com aquelas pequenas torções ou até torções muito grandes mesmo, mas para poder manter. Então, esse tipo de fortalecimento ali no bozu, na bola, alguma coisa desse tipo, eu acho que é muito importante para colocar. É fundamental, porque assim, a corrida de aventura, ela tem um terreno instável e o pé precisa de uma acomodação que não é normal na corrida de rua. Então, o Sim. pé vira e mexe, ele tem terrenos instáveis que se você não está trabalhando o seu sistema que chama proprioceptivo, você vira o pé. O Doreto que está aí, ele fez o Leandro Doreto, ó. Ele fez uma fratura, depois você adiciona ele que esse é campeão. Ele é, poxa, é um exemplo de pessoa maravilhosa. E ele quebrou o pé numa corrida de aventura. E a gente fez a reconstrução e ele está conseguindo aí retornar aos poucos, mas ainda tem que fazer muito fortalecimento, porque quando a gente faz uma lesão grave como a dele, a gente perde os receptores. E aí precisa ficar estimulando com buzu, com aquela cama instável, né? Eu não sei o nome de todos os aparelhos, mas por quê? Para o seu cérebro religar aquele sistema do reflexo, né? Daquela viradinha, você ter estabilidade e muitas vezes na própria cirurgia a gente corta ali um sistema sensitivo também e você precisa reativar a sua parte motora, a parte sensitiva. E nas pessoas que não operam e só praticam esporte, tem que fazer aqueles trabalhos de borrachinha mesmo, fortalecer para fora, para dentro, para cima, para baixo, o tornozelo como um todo, para não acontecer. E eu ainda falo, eu fiquei na seleção 10 anos do futebol, a gente usava esparadrapo ainda nas meninas. Esparadrapo ainda. Para não virar o pé jogando, porque a mudança de direção no futebol é muito grande, é igual tênis, né? Você vai para um lado e para o outro. Em cima do corpo muito rápido, então para dar uma torção ali é bem fácil. Eu tenho feito, depois que eu tive várias lesões, eu passei a utilizar a fisioterapia como forma preventiva. Perfeito. Né? E isso ajuda também muito, porque foi corrigida a parte da biomecânica, fortalecimento, a consciência corporal, de saber como é que está correndo, como vai fazer o movimento. Eu acho que isso é muito importante também, né, doutora? Fazer uma fisioterapia de forma preventiva. Isso é fundamental. Eu falo assim para as pessoas, a fisioterapia, atleta, um é ligado com o outro. Não existe atletas que não tem um fisioterapeuta, porque ou você está lesionado ou você está prevenindo uma lesão. Então, não existe alta. A pessoa fala, eu não vejo a hora de ter alta. Eu falo, não existe alta, porque quando você estiver sem dor, você tem que ir na fisioterapia fazer o fortalecimento. É lógico que existem pessoas tão boas de conhecimento corporal, sabe direitinho o que trabalhar, que aí ela já faz sozinho o fortalecimento, não é com o fisioterapeuta. Mas eu sinto muita falta do estímulo. Então, quando alguém tá falando com a gente, faça isso, faça aquilo, acaba funcionando muito melhor do que sozinho. Treinar sozinho. Às vezes a gente precisa de alguém orientando, porque eu acho assim, a própria pessoa acaba se acomodando, às vezes, em algumas situações, e ela, se não tiver alguém direcionando aquilo, acaba não conseguindo, né? Perfeito. E eles estudam para isso, eles fazem uma faculdade para reabilitação, né? Então, por mais que eu seja médica, tenha um conhecimento, eu faço pilates com uma fisioterapeuta, toda semana ela me ensina que existe um músculo novo no corpo, que a gente esquece. A gente não... Eu acho que é um conjunto, né? Trabalham em conjunto, tanto o ortopedista, a senhora médica, como o fisioterapeuta. Isso quando encaixa bem, eu acho que tudo gira muito mais fácil. Lógico. E vamos falar também dos educadores físicos, né? Porque, assim, muitas vezes existe um negócio que chama transição.
Então, depois que a pessoa também tem alta, existe essa transição da prevenção e muitos educadores físicos são bons também em recuperar lesões e prevenir lesões. Então, aqueles que têm uma formação boa e engajada no esporte também pode fazer esse preventivo com educadores físicos, não só com fisioterapeutas. A equipe multidisciplinar faz toda a diferença no esporte, para quase tudo, mas no esporte tem que ter a parte da nutrição, para a pessoa suprir a máquina, para ela estar funcionando direito ali, o acompanhamento em caso de lesão no médico, mas o fortalecimento com fisioterapia, musculação e com educador físico por trás. Ninguém pode fazer isso sem achar que pode fazer sem ter um especialista por trás, né, doutora? Perfeito, perfeito. Então, a Juliana está falando, eu faço físio preventiva. É exatamente isso. Quanto mais você fizer prevenção, menos você vai ter chance de se lesionar. Você vai ficar só com as macro lesões, que são infortúnios, né? Que pode acontecer qualquer um. Cair, bater, torcer o pé, que são fatalidades. Você fica, pelo menos, longe das micro lesões. Perfeito, Juliana. E é isso aí. A gente tem que prevenir. O Aranha falou que ele usa muito areia fofa para tentar também ajudar em algumas lesões dele, para fazer nessa... São estímulos, né? É uma outra forma de você estimular, quando a gente fica descalço, fazer aqueles exercícios dos intrínsecos do pé, porque são musculaturas que a gente esquece. Você tem que fazer bastante também para as suas dores. Bastante intrínsecos, né? E na areia você faz. Ficar puxando ali com a ponta do pé. Essa daí eu tomo uma dura quase toda semana. Porque a gente nem sabe que tem músculo no pé, né? Então, realmente, quando você tem uma lesão ou tem um problema, você fala, nossa, tinha que fazer esse exercício. Na academia, ninguém me ensinou que tinha que fazer determinados exercícios. Então, vale a pena fazer um fortalecimento muscular dos músculos do pé, do tornozelo. A gente tem até estímulos, a gente está sempre acostumado a correr de tênis, alguma coisa, andar descalço, correr na grama, algumas coisas tipo, muda o estímulo da região do pé também, né? Perfeito, estimula e você fazer bastante estímulo sensorial também. Você mesmo massageando e você fazendo estímulo, dobrar os dedos, esticar os dedos, ajudar na amplitude dos movimentos. E as mulheres, meninas, evitem salto alto e bico fino. Porque isso é um dos grandes causadores de deformidades no pé das mulheres, desequilibra tudo. E, assim, a minha taxa de cirurgia, geralmente, só por mulheres que usam salto alto e bico fino. Assim, vou chutar aqui uma porcentagem, mas 90% das cirurgias que eu faço são mulheres que usam bico fino e salto alto. Eu amo, eu gosto de usar. Só que a gente tem que saber a hora de usar. Então, não é no dia a dia. O dia a dia é conforto, sapatos confortáveis, e aí num evento, no jantar, numa igreja, aí você pode ir lá e colocar um sapato mais bonito para poder, uma horinha ali, né, no seu evento, mas usem sapatos confortáveis. Sim, esses pés judiam demais, esse salto ficar com o pé. Eu vejo os vídeos que a senhora faz com cirurgias, com algumas coisas lá, chega a impressionar ali. Nossa, incrível. Mas tem muita a questão social, tem a questão da cultura, de ficar mais bonita, de se sentir mais bonita, do trabalho exigir, mas principalmente as meninas que praticam esporte, eu falo, tentem carregar na bolsa o seu tênis, que pelo menos no percurso do trabalho, ou em outras situações, vou ter que ir no mercado, vou ter que ir na padaria, usem tênis. E os homens também, alguns que trabalham de social. Eu pego, às vezes, uns corredores que vêm direto do trabalho na consulta com sapato social, eu falo, poxa, podia ter vindo de tênis, né? Que é mais confortável, o pé agradece. O Marcelo, que teve sobre a fascite, perguntou sobre a fascite, ele falou que ele trabalha muito com sapatênis. E ele falou, a dificuldade, mesmo com sapatênis, ele tem dificuldade das dores. Normalmente, quando fica muito tempo parado na fascite, o primeiro contato é aquele que dói, né? Mas aí eu tenho uma dica para ele. Antes dele fazer esse primeiro contato, alonga um pouco a fáscia. Ele já deve saber alguns exercícios. É como se você esquentasse o motor de um carro. Então, antes de você botar ele para rodar, dá uma aquecida, faz um movimento, porque é um tecido. É igual o nosso músculo. Quando a gente dá os primeiros passos da corrida, parece que está muito travado. Você precisa aquecer para poder engrenar. O pé é a mesma coisa, principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Então, esse tecido vai enrijecendo com os anos porque a gente perde colágeno.
tudo vai caindo, né? Vai perdendo a consistência. E não é diferente com o pé. O pé ele vai desabando com os anos, vai perdendo a consistência. Então, antes de dar aqueles primeiros passos, massageia a sola do pé, alonga um pouquinho e tenta deixar do lado da cama um sapato confortável para você não pisar direto no chão. Ele comentou comigo, inclusive, que ele mandou fazer a palmilha, que é recomendável para esse tipo de coisa, mas uma indicação que a senhora me deu. A palmilha, por exemplo, nem todas as empresas que fazem palmilha são voltadas para o atleta. Às vezes ela tem palmilhas para o dia a dia, né? E elas talvez elas não consigam atender o que o atleta necessita, né? Perfeito. Eu estou escrevendo um capítulo de livro agora, depois eu divulgo para vocês, em parceria, nossa, com eu falo, é um dos melhores palmilheiros que a gente fala, que é o Palmilhando, né? Que ele tem o Instagram dele, depois eu deixo para vocês seguirem. Porque é o seguinte, os atletas, eles precisam também de conforto, além da moldagem, né? E da correção postural. Então, não adianta usar palmilha dura, palmilha que faz bolha, que machuca, porque senão vai doer e diminuir a performance dele por causa do desconforto. Então, tem que ser palmilhas com fisioterapeutas esportivos. Sim, eu providenciei para fazer também a minha por causa disso, que a gente precisa, essas distâncias que a gente corre, qualquer coisa que puder aliviar o sofrimento dos pés é bem-vindo, né? Então tem que ser de qualidade, né? Não, perfeito. E vale a pena depois você colocar também as pessoas que são boas aí, divulgar, porque às vezes passam comigo, algumas pessoas falam assim, onde eu mando, onde eu faço, onde eles não sabem, né? Então, o Vitor Tosi Sim, é uma pessoa maravilhosa, tem o pessoal da Sotopied, tem lá no Instituto que os meninos fazem também no Reaction. Tem pessoas boas, o Instituto RV também. Vale a pena falar, porque não é uma questão de propaganda, é questão de você buscar qualidade não, para o seu é qualidade, não tem. A gente não pensa no fim comercial. Às vezes as pessoas me perguntam, eu tô com um problema, assim, eu indico, lá mesmo para fazer na Santa Casa, a Tomiko, que é amiga, foi, Joaquim, um monte de gente que a gente indica realmente para lá, por quê? Porque teve o retorno, o atendimento lá é tranquilo, o sistema SUS, às vezes pode demorar um pouquinho para ser atendido na hora lá, mas passa tranquilo. Então, a gente nunca pensa pelo lado comercial. Se puder indicar alguém que tenha um serviço bom, a gente tenta passar, né? Perfeito. E a gente tenta passar a informação de coração aberto. A pessoa que tem que filtrar, né, e saber se ela está sendo porque existem influencers, que a gente chama hoje em dia por causa do Instagram, que recebem para aquilo, né? Só que assim, a gente da área da saúde é uma linha, né, que a gente tem que seguir de ética. E a gente tem uma promessa de fazer o bem sem ver a quem, e o próximo sempre em primeiro lugar para a gente fazer saúde, né? Essa live eu faço com o maior prazer, deixando de fazer meu treino para poder promover saúde, né? Então a gente quer sempre promover saúde, não as consequências disso vão vir depois, né? Então a questão de fazer uma palmilha de conforto não é muito caro. Então conversa com a pessoa que é um ser humano que está ali, pede para dividir, para parcelar, para tirar um pouco o preço, vê se consegue, né, fazer de alguma forma que caiba no orçamento, mas o importante é você ficar sem dor. Então, no caso da facete é interessante. Existe também aquela canelite, que é muito famosa, que é por conta Que a maioria das pessoas pergunta, que é talvez uma das lesões mais comuns no corredor aí, que coisa é a Você canelite, teve né? também? Não, graças a Deus, canelite não. Quando eu Foi uma, comecei a correr, eu tive. Porque a assim, a única canelite está que eu tive foi essa. A canelite ela está muito relacionada com a inexperiência, que a gente não tem força suficiente e quer sair voando. E ela tem relação também com a pisada caída, né? Que é pronada, porque força o sólio e o gastrocnêmio interno na parte medial. E aí dá essa síndrome de estresse mesmo, né? Que é como se fosse uma tração medial e uma dor que é muito chata. E aí você tem que corrigir a biomecânica e, de novo, fortalecer, fortalecer muito. O fortalecimento é a base para tudo. Agora, uma coisa que é muito, talvez, polêmica é a diferença se pisa com retropé, mediopé, cada um fala uma coisa. Eu não sei se hoje existe um consenso de qual que é o melhor tipo de pisada. Não, a gente só sabe que correr de antepé é para velocista, que eles correm mais de antepé, mas a maioria se encaixa na sua aterrissagem de acordo com o seu perfil. Tem um padrãozinho, aterrissar com calcânio, depois mediopé, depois antepé, como o padrão normal da marcha. Mas assim, a pessoa tem uma porcentagem de tempo em cada fase, do retropé, do mediopé, do antepé. Então, esse tempo que você demora em cada fase, que às vezes precisa ser corrigido para algumas pessoas que têm determinadas dores. Por exemplo, um esporão do calcanhar, a
pessoa que cai muito forte no calcanhar e demora muito tempo para fazer o despregue, a gente acaba pondo... a gente acaba colocando uma alturinha na parte de trás até a pessoa entender que ela tem que aterrissar mais com o médio pé e o antepé. O seu caso, como a sua dor é no antepé, você teria que passar mais tempo com o retropé, com o médio pé e depois terminar com o antepé. Mas assim... Essa correção foi uma das que eu comecei a fazer com a doutora Priscila Cardim para poder corrigir esse tipo de problema, porque é crônico, tá ali. Eu tratei, hoje eu tenho praticamente zero de dor, vai continuar existindo incômodo, porque não tem como, e ainda mais porque ficou incômodo na região onde foi feito a infiltração, né? Fica bem sensível na região ali. E tem algumas pessoas também que até perdem a coloração da pele com cortisona. Eu fiz a infiltração numa médica, olha só que coisa, ela é até famosa aqui no Instagram, não sei se posso falar, depois eu falo, pergunto para ela. Eu fiz uma infiltração que ela tinha uma maratona, e aí ao redor da infiltração ficou branquinho, que a pele perdeu a coloração. Ela, sendo médica, ficou preocupada em ser já câncer, qualquer coisa de pele. Foi na dermatologista, fez uma biópsia da pele para ver que não era nada. E aí a gente descobriu que era o mesmo ponto onde eu tinha feito a infiltração, então era a região que ficou mesmo mais sensível. Mas assim, isso é infelizmente uma complicaçãozinha discreta que acontece, mas às vezes fica meio sensível mesmo a região dali, mas não é nada tão desconfortável quanto a dor anterior. Sim, sim. No meu caso, na época, a gente suspeitava do neuroma, né? É uma coisa também que é bem comum para quem pratica esse tipo de esporte. Muito. O neuroma é uma tumoração benigna, mas muito dolorida no pé, que acontece em atletas que usam sapato um pouco apertado na frente. Ou é sobrecarga do antepé também. E aí vira um tumorzinho mesmo, neuroma, né? O oma é uma terminação, um sufixo para tumor, mas benigno. E aí, às vezes, a gente tem que tirar esse tumorzinho, mas antes de operar, a gente pode tentar fazer essa infiltração, que foi o que a gente fez com você, mas no final das contas não era neuroma, era só uma inflamação. Sobrecarga, só sobrecarga mesmo. O que é legal também, que eu volto a falar do núcleo do esporte, e quando eu passei com a doutora, faltavam acho que 30 e poucos dias para fazer a prova da UAI, que é a Ultra Maratona dos Andes, de 235 quilômetros. Eu fiz a ressonância faltando uma semana para passar para a prova, e eu lembro que eu estava na estrada, indo para Minas, a senhora me mandou um direct falando que já tinha recebido as imagens, que não era o neuroma, que realmente era sobrecarga, que era para tomar um pouco de cuidado, tentar alguma coisa para fazer, mas já era sobrecarga. Eu já fui um pouco mais tranquilo para a prova, para sabendo, mas mesmo assim, chegando com 100 quilômetros, eu resolvi abortar a prova, porque começou a doer, e era uma parte mais crítica da prova, né? Tinha que pegar uma subida de 8 horas lá, e eu resolvi parar para não adiantar, não progredir, né? Então, médico que trabalha com isso no esporte, a gente sempre vai muito atrás. No seu caso, a gente ligou lá na imagem, discutir com 2, 3 radiologistas até descobrir que tinha sobrecarga. E aqui tem o Regis, o Pimpim, ele tá falando assim, ó, que sempre quando ele termina um treino forte, ele tem dor no pubis. E sabe o que eu falo? E outra pessoa que falou aqui também do ciático, que é o Ricardo, não é o Ricardo Aranha, aqui o Marcelo Montal Runner, que tem a questão de você ter dor, ela geralmente está relacionada com fraqueza. Então, se você termina o treino com dor, e igual você que fez a prova e teve dor, você precisa fortalecer aquela região. Então, você tem que fazer mais fortalecimento nos seus pés, o Marcelo mais fortalecimento, o Ricardo Aranha mais fortalecimento, porque aqui, ó, o Ricardo que falou da pubalgia do ciático, e o Regis do pubis. Porque, assim, essa questão de fortalecer, ela é a raiz de tudo. Se você tá com fraqueza e vai para uma prova e tá num volume muito grande e você começa a ter dor, é porque você tá fazendo demais para o seu corpo. E aí ele reage com essa dor. Só que essa dor, do ponto de vista médico, quando a gente vê ressonância igual eu vi a sua, não é uma lesão. Então a gente fala, pode correr. Só que você vai correr se aguentar, porque essa inflamação, só você sabe o desconforto que ela vai gerar. Então, no seu caso, você abortou a prova, mas outra pessoa talvez conseguiria terminar, porque a dor ela é uma sensibilidade individual. Então, eu te liberei para correr, o Regis, ele corre ou não, mas enquanto você não trabalhar essa força ser maior do que a sua sobrecarga, não existe um fim para isso. Ou você diminui a sobrecarga e fortalece, ou você vai ficar ali numa briga, né? De fortalecer e inflamar, fortalecer e inflamar. Agora,
Se você falar assim, Ana, poxa, eu parei de fazer o que gera dor e estou só fortalecendo e não passa, aí é aquela coisa. Você tem que parar, então, de insistir no erro e mudar o método. Aí você tem que ver com o médico o que pode ser feito. Aí entra infiltração, ondas de choque, liberação percutânea e cirurgia. Porque tem Foi, casos de pubalgia. foi o que aconteceu no meu. Durante o processo eu fiquei 2 meses e meio parado para poder tratar da sobrecarga, tudo, e ainda ficou um pouco de resquício de dor. Eu conversei, a gente optou pela infiltração, né, que já foi direto no local, e hoje, graças a Deus, eu tô tranquilo, tô podendo fazer minhas provas tranquilas, né? Não, perfeito. Porque são passos que a gente tem que começar a sair ali, só estou fortalecendo, não está melhorando, a gente tem que dar um outro passo para tentar sair desse ciclo, né? Para tentar mudar. Eu tenho um paciente que eu operei sem ele ter lesão. Ele tinha uma sobrecarga igual a sua no antepé e não vinha nada nas ressonâncias. Aí eu falei, a única forma de eu mudar a sua biomecânica, a cabeça dos ossos, é isso aqui, né, do pé, é tentar tirar um pouco essa pressão da sola do pé, que chama metatarsalgia, e arrumar a cabeça dos metatarsos. Eu fiz uma cirurgia corretiva no pé para ele poder melhorar a aterrissagem dele, mas foi um caso, a maioria com palmilha consegue resolver ou com fisioterapia. Mas existem extremos que vocês estão escrevendo, poxa, mas eu não melhoro, poxa, aqui é o condicionamento. E todos vocês que estão escrevendo, dá para responder tudo nisso. Trabalha primeiro o fortalecimento do problema, da lesão e da queixa, e se não melhorar, procura o médico para tentar ver outras soluções. Médico do esporte, né? Senão os outros vão falar, para de correr. Tanto a medicina convencional, o ideal é sempre estar procurando um especialista no esporte, como a fisioterapia também. É uma área muito grande, abrange muita coisa. Então, se você for direto no especialista, eu acho que o resultado é muito mais rápido, né? Ah, lógico. É porque assim, a gente acaba lidando só com isso e com o atleta. É diferente. Deixa eu só responder aqui, que eu sei que a gente está acabando. O Léo Zig, da FIS, ele está perguntando se vale a pena fazer a baropodometria estática ou dinâmica. Depende do perfil do seu paciente e, às vezes, a estática, você consegue ter alguns dados que já muda bastante a questão de melhora do paciente. Mas se ele for um atleta de maior rendimento, obviamente a dinâmica é melhor. Então, existem duas formas, uma com a palmilha com sensores ou esteira com sensores. E aí você consegue ver esse padrão se repetindo com mais intensidade, um pace melhor, um volume maior, e aí você consegue traçar um padrão da aterrissagem dele. Sim, legal. A gente que faz essas corridas de longa distância, às vezes a gente perde muita massa muscular durante os percursos, né? E isso a gente precisa realmente da parte da nutrição, uma reposição para a gente conseguir entrar voltar a ter essa musculatura. Porque são distâncias de 100, 200 quilômetros. Hoje teve um brasileiro que terminou uma prova na Grécia. Ele completou 5.000 quilômetros em 55 dias, doutora. Nossa. Então, a nutrição assim, é como fisioterapeuta para mim, para quem é esporte. Também must have, tem que ter. Um nutricionista, um atleta que não tem uma suplementação adequada, é pedir para se lesionar. Ela é Sim, fadado sempre a tirar do que é bom para poder te dar energia para você correr. Então eu falo, se você não suplementa gel, se você não suplementa proteína, e se você não sabe fazer uma reposição, você vai se consumir. Você vai pegar do osso, você vai pegar do músculo, e aí você acaba tendo lesões por alterações metabólicas. Aí é outra live para a gente fazer. Porque sim, existem sim. aquelas doenças que a gente chama REDS, eu até coloquei nos meus destaques, que é uma síndrome de déficit energético. A pessoa se consome tanto, emagrece tanto e perde massa muscular que ela chega a quebrar os ossos, que é a tal da fratura por estresse, super famosa. E a mulher, às vezes, fica em amenorreia, altera todos os hormônios porque ela não tem substrato energético. Ela não consegue repor aquilo que ela está gastando com energia do corpo, né? Exatamente. Então, vocês também que se machucam muito, vale a pena passar numa nutróloga ou numa nutricionista para ver se está tudo bem com o seu equilíbrio metabólico, os seus hormônios, com a sua parte física mesmo como um todo, porque se tiver alterada, isso pode ser um fator das suas lesões.
Sim, até porque eu passo com nutricionista esportiva também. Existem cálculos feitos para hidratação, a quantidade de urina. É uma coisa um pouco mais chata para fazer, mas você tem que ser feito para saber quanto você pode ter. Existe um percentual de peso que você tem que perder por hora ou por prova, né? Perfeito. Eu já perdia muito peso, né? Numa maratona eu perdia 4, 5 quilos, Ai, tentando que fazer. sonho! Hoje em dia, numa prova de 120 quilômetros, eu perco 1 quilo e 200 no máximo, porque eu Porque consegui você repor. está repondo, é. Porque você já está no seu limite ali, você já é magro, você já está com uma composição boa. Agora, quem tem a perder, como eu, algumas pessoas têm um pouquinho de gordura a queimar, a gente até quer quebrar um pouco isso, mas a gente quer quebrar a gordura, não as coisas boas, né? Então, a nutricionista que vai orientando, ó, hoje eu estou aqui com proteína e a gente tem que fazer as reposições de forma correta. Acho que sempre vale a pena deixar de mensagem que o profissional que mexe com o atleta tem um diferencial do que você ir num nutricionista normal, no fisioterapeuta normal, no médico normal. A gente consegue ter o plus, né, de suplementar, de retorno mais rápido, de ter uma avaliação diferenciada quando é especialista em esporte. Sim, sim. Esse feedback que a gente tem que ter dos profissionais para que possam ajudar a gente a se manter estável. A corrida tem que ser constante para sempre. A gente tem que correr bem, né? Correr sem dor para correr bem. Agora tem muita gente que queima etapas aí, tentam pular algumas coisas e acabam depois culpando a corrida por lesão, né? Eles É, dizem mas que a a corrida é saúde. Eu acho que assim, a última coisa que a pessoa tem que pensar é em parar. O esporte é saúde, é para continuar. A gente tem que só tirar os fatores de risco, e aí, no caso, em alguns momentos, hoje eu falei isso, a pessoa chorou. Em alguns momentos é suspender, mas logo, logo volta para tratar. Então, alguns casos precisam ser removidos, mas depois a gente retorna para o esporte. Então, a gente consegue fazer essa transição de uma forma sem ser tão traumática, mas o esporte é saúde, é vida, né? Eu lembro que num primeiro caso foi quando eu conheci a doutora Priscila Cardim, eu precisei tratar com ela. Eu vinha sofrendo durante 6 meses, 8 meses, uma dor no quadril e não conseguia achar o que era. Por fim, consegui achar que eu tinha um músculo quadrado femoral com 1,5 cm rompido. Nossa. E o médico simplesmente falou que eu tinha que parar de correr, que eu não poderia É, mais correr, mas aí é o né? medo do desconhecido, é aquela coisa que a mãe fala, leva a blusa para se proteger, não sabe o que vai acontecer. A maioria dos médicos que não trabalham com esporte, eles só querem te proteger falando isso, não faça, né? Mas no Eu falei, fundo não sabe o quanto que é pior para a gente que corre e ficar sem fazer, né? Mas é para e o eu nosso bem, é tudo para o nosso bem, não é por maldade que eles falam, é mais por uma questão de proteção. E aí você troca, vai no médico que cuida de esporte que tá tudo certo. Não, aí foi quando eu procurei, comecei a passar com ela, ela avaliou o caso, falou para mim, falou, olha, não é fácil porque já está rompido, não tem mais o que fazer aqui, já está, a gente vai ter que fortalecer a região toda em volta dele, corrigir toda a sua biomecânica para que você acerte, para que você tenha um grupo muscular mais forte, para que isso não te altere em nada. E de lá para cá, eu, graças a Deus, nunca mais tive lesão desse tipo e continuei só evoluindo, cada vez mais distante. Ela fica meio doida comigo quando eu falo que as provas que eu vou fazer, mas ela entende. Que bom. Tem mais alguma pergunta aí? Porque a gente já está finalizando, tem 2 minutos para o Instagram cortar a gente. Isso. Tá marcado aqui. O Aranha tá falando que ele sempre tenta respeitar. Isso é uma coisa que a gente acontece que depois, com o tempo, a gente acaba pegando essa forma de reconhecer mais nosso corpo, né? Ah, Tem pessoas que sempre. Eu falo para os tem, pacientes que você. correr com dor é normal, mas não é com normal. Tem que Não, saber você diferenciar tem que. uma dor, de um cansaço, de uma dor que pode proporcionar uma lesão, né? Eu sempre respondo essa pergunta, acho importante a gente finalizar com ela. Você tem que saber quando cai performance ou quando você diminui a sua velocidade, seu pace e o seu jeito de correr por causa da dor. Aí é lesão. Se você só está diminuindo e parando por cansaço, por fadiga, é outra dor, é uma dor muscular, é uma dor tardia, é diferente. As dores de mancar, que cai mesmo o seu ritmo, essa é uma dor que você tem que escutar o seu corpo e parar mesmo para procurar ajuda, porque pode piorar. Então, vale Sim, sempre a pena você respeitar, sim, mas só que de uma forma de observar. Quando a dor é a dor do treino, que aí você tem que se superar e cada vez mais forte, ou uma dor de lesão, que aí o ideal realmente é parar. é uma parada, né?
Doutora, está acabando já. Eu queria agradecer a senhora pela presença, agradecer o tempo que a senhora disponibilizou para a gente, para tirar dúvida para o pessoal. Eu vou deixar depois disponível aí para quem quiser o contato da Santa Casa, tá? Do Núcleo de Esporte, para entrar em contato com a Estefânia. Quem puder passar, quiser passar, procura lá. É um atendimento bacana, especialista. Todo mundo lá trata a gente muito bem. A doutora, quando eu fui da primeira vez também lá, ela estava atendendo outras pessoas, uma maratonista. Aí, quando o pessoal começou a me perguntar o que eu fazia, quando eu falei que fazia a ultramaratona, a doutora já olhou e falou: opa, é esse aqui eu conheço. Já está acabando, gente. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigado pelas explicações. O pessoal está gostando muito aí. Mais para frente, quem sabe, a gente consegue fazer mais uma para falar mais um pouquinho. Tá bom, combinado. Um beijo para todo mundo. Se surgiu mais alguma dúvida que eu não tenha respondido, me chama lá no direct que a gente vai se falando aí durante a vida. Tá bom, doutora. Obrigado. Até lá.